escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Estamos juntos hoje, mais um domingo, reunidos para a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Essa nossa classe, a semana passada, iniciou uma lição nova, uma revista nova da série Nossa Fé. E o tema desse bimestre é: não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. E é uma verdade, né? Nesse domingo, abordaremos a lição 2, que trata sobre a disciplina eclesiástica. Não é um assunto que muita gente gosta, mas é um assunto necessário, né? É um assunto que precisamos ouvir e estudar. É o que estamos fazendo agora. Para a gente iniciar, vamos fazer a leitura do texto central da lição, que está em Mateus 18, de 15 a 20. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não as atender, dize-o à igreja. E se recusar ainda também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, que o Senhor esteja nos orientando, dirige as nossas vidas, mostra-nos, Senhor, a tua vontade na tua palavra diante de um assunto tão grave, necessário e difícil de trabalharmos, mas importante, Pai, porque está na tua palavra e queremos cumprir a tua palavra corretamente. Que o Senhor abençoe esse dia e abençoe cada vida que está em comunhão agora nesse estudo, Senhor. Que o Senhor possa nos orientar e abençoar com a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, como eu disse, o tema de hoje é a disciplina eclesiástica, que vai tratar sobre a vida eclesiástica da Igreja de Cristo. É a disciplina dentro da Igreja de Cristo. É um tema árido, mas é necessário. A disciplina está ligada à santidade da Igreja e ao combate das falsas doutrinas, que é um dever da liderança da Igreja, é um dever da Igreja toda combater. Mas principalmente a liderança é que está ligada à realização da disciplina. Vamos abrir em 1 Timóteo, vai aparecer no slide aí do lado, vocês podem ler. 1 Timóteo 1,18 diz assim: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto,
combate firmado nelas, o bom combate. Então é um combate, usar a doutrina e levar a palavra é um combate constante e diário. E usar a disciplina quando essa doutrina é mal colocada, está em desacordo com a vontade de Deus, é o nosso combate. As igrejas evangélicas assumem atitudes diferentes quanto à disciplina e quanto à necessidade de aplicá-la, elas têm uma visão diferente também. Nós devemos só ter em mente que a igreja de Deus não é de confusão, e sim de paz, como está escrito em 1 Coríntios 14, 33. Então, por isso, nós devemos usar a disciplina, né? Disciplina é parte dos poderes dados à igreja para proteger a santidade da mesma, admitindo os aprovados após exame e excluindo os que se desviam da verdade ou levam vidas desordenadas. Então, quando nós passamos a ser membros da igreja, nós somos admitidos, depois de um exame, nós passamos pela profissão de fé e somos recebidos na igreja de Cristo. E quando cometemos uma falta, se passarmos pelo processo da disciplina e não chegarmos a entendimento, nós vamos sofrer a exclusão, que é o caso que acontece, que eu disse aqui, excluindo, e é um dever da liderança olhar isso, né? Receber por profissão de fé, cuidar da vida do cristão, se ele não está caminhando para falsas doutrinas, orientá-lo e, por fim, se não há consenso, a exclusão é o único meio. A vida cristã é um combate sem pausa, que precisamos de armas especiais. Em Timóteo, 1 Timóteo 1,19, diz que as armas que a gente tem para usar no combate da vida cristã é a fé e a boa consciência. Então diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é uma necessidade a gente manter essas duas coisas: a fé, que é um dom de Deus, né? E a boa consciência. Quem não preserva a boa consciência não é capaz de conquistar algo novo, de crescer na vida cristã. Os falsos mestres rejeitam a boa consciência. E como disse Calvino, a má consciência é a mãe de todas as heresias. Se a pessoa tem uma visão já distorcida, uma má consciência, a proliferação de heresias virá assim muito rápido, né? O Velho Testamento, ele relata vários fatos em que pessoas ou povos foram punidos por causa das heresias trazidas para o meio do povo de Deus. E então a disciplina está narrada no Velho Testamento, né? Em Levítico é um livro que onde Deus mandou Moisés, né? Ele deu os mandamentos para que Moisés ensinasse o povo de Israel, que era o povo escolhido, para ensinasse como ele deveria cultuar, como ele devia fazer a adoração. A principal lição do livro é que Deus é santo e, portanto, aquele povo que ele escolheu deve também ser santo. Vamos fazer a leitura de Levítico 20, de 6 a 9. Diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus mandamentos
e cumpri-os, pois eu sou o vosso Deus. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Então a gente vai vendo que tem várias regras, né? A primeira questão dos necromantes e feiticeiros, quem se prostituir com eles, quem se envolver com essas coisas, será eliminado do meio do povo. Não pode conviver com o povo. Todos aqueles que trabalham com heresias não podem se misturar ao povo, porque todo o povo vai ser corrompido, né? Então essa é a preocupação quando o Moisés leva os mandamentos aos sacerdotes. Como cumprir? E se alguém, por exemplo, amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Então a gente vê que são regras drásticas que estão dentro do Velho Testamento e que têm uma importância. Elas não estão lá porque é uma crueldade de Deus, mas pelo contrário, é uma santificação do povo. É em busca de uma santificação. No Novo Testamento, Paulo menciona que a igreja deveria disciplinar certos irmãos por conduta pecaminosa. E ele vai falar nas cartas a Timóteo, principalmente, a gente vê várias orientações, porque Timóteo era um líder de igreja. Então, nós vamos ver várias orientações a respeito disso. Vamos fazer a leitura do texto, 1 Timóteo 1, 18 a 20. A gente tem um bom exemplo dessa orientação. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. É meio grave aí que Paulo fala, né? Alexandre e Himeneu, ele entregou a Satanás. Eu fui pesquisar essa questão do entregar a Satanás. Como que a gente sai por aí entregando o outro a Satanás? Né? Meio estranho. Aí, esse entregar a Satanás tem entre os estudiosos duas interpretações. Alguns acreditam que seja um poder especial que os apóstolos receberam de determinar a morte do pecador. Assim como lá em Levítico, aquele que não cumpria seria morto, né? Então, eles seriam os apóstolos naquele período, né? Eles teriam uma ocupação, um poder de determinar a morte de uma pessoa quando ela não se... Porque Himeneu e Alexandre já tinham passado por várias conversas com Paulo, mas aí ele não tinha mais jeito, né? Então, depois de todo um processo, quando não tem mais jeito, era ali a determinação da entrega a Satanás, né? Mas outros acreditam assim, que esse proceder de entregar a Satanás que Paulo cita aqui, seria uma determinação de exclusão, afastamento do membro do convívio com o povo da igreja, né? A gente tem que lembrar sempre que a disciplina, ela tem um poder curativo. A finalidade era a salvação do perdido. Então, nunca seria assim, uma coisa tão grave. Mesmo que fosse determinação da morte, que fosse era uma coisa que ocorreu entre os apóstolos, isso era uma finalidade curativa. Antes que ele faça pior, vamos então ceifá-lo, né? Mas a maioria deles entendem que a interpretação é que ele foi retirado. De qualquer forma,
o nosso texto básico é o ensino de como devemos agir com relação ao irmão que pecou. Vamos ver o texto básico novamente, então. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Então, o irmão pecou contra você, ou você viu ele cometendo uma coisa que não deveria, você fala com ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhasse é teu irmão. Puxa vida, aí é boa consciência. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então você conversa, não deu certo conversando, você chama 2 testemunhas, se mesmo assim ele não vai, você tem um processo aí, né, de idas e vindas, que provavelmente Paulo já tinha feito com Himeneu e Alexandre. E aí você entrega à igreja. A liderança é que faz a disciplina. Nós não saímos aí disciplinando ninguém. Da mesma forma que nós não recebemos, nós pregamos o evangelho, mas quem recebe o membro na igreja é a liderança. A mesma forma, na hora da exclusão, a gente pode advertir. Na segunda vez, leva testemunha. Mas na terceira, diz a igreja. E a igreja é que vai se encarregar do que fazer nessa situação. E diz mais: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, porque está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente fica sempre nessa parte, né? Que é, se 2 ou 3 concordarem em alguma coisa, será concedido, né? Mas também o texto, o parágrafo anterior, ele diz assim: se 2 ou 3 concordarem quanto a receber ou não o membro, a excluí-lo ou não, né? Se 2 ou 3 concordarem, você está ligando no céu o que é mandamento de o que você desligou aqui. Liga no céu ou desliga. Se há o perdão, porque ele reconheceu o pecado, ou não. E aí você liga e desliga conforme aí a igreja, né? 2 ou 3 unidos em meu nome com o mesmo pensamento. A gente sempre pensa na questão de receber alguma coisa. Se 2 ou 3 concordarem, é porque vai acontecer o pedido que eu fiz. Mas se 2 ou 3 concordarem em que uma pessoa é perdoada ou não, ela é perdoada sim, né? Em primeiro lugar, fala com ele sozinho. É o que há aqui no texto, né? Como não haja entendimento, fala novamente com testemunhas. E caso ainda não concorde, não encontre entendimento, leva para a igreja. Nesse caso, a liderança da igreja que realiza a disciplina. Em Tito 3, 10 e 11, tem um outro exemplo. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma está condenada. Romanos 16, 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Então, todos aqueles que provocam
uma quebra de doutrina, trazem heresia para dentro da igreja, a gente tem que advertir e fazer todo esse processo que nós lemos, né? A disciplina é um processo de cura, ele é medicinal, ele tenta promover o arrependimento do membro. Ninguém faz a disciplina para excluir simplesmente pessoas, mas para dar continuidade e caminhar com o outro numa vida cristã. E essa disciplina, esse contato medicinal que tem a disciplina, às vezes pode se agravar. O caso de Emineu e Alexandre lá, né? Teve que ser cirúrgico, porque não tem como, a medida foi extrema. Se o teu olho te faz pecar, tira fora. Ninguém vai sair tirando o olho do outro, mas pode afastar o membro para que ele pense melhor, né? Então vamos ler o texto, está em 2 Coríntios 2, de 5 a 10. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumida por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoai alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então, o nosso dever também é de tratar o irmão com amor, com carinho, mesmo ele sendo um pecador. Não vamos sair ali metendo o dedo na ferida, né? Nós passamos o problema para a igreja, é a liderança que vai tomar conta. Nada de sair falando também, comentando o que aconteceu de pecado, né? Não é compartilhando o pecado por aí que vai ser a nossa atividade. Nós temos que buscar a paz. Em 2 Tessalonicenses 3, os versículos 6, 14 e 15, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Caso alguém não preste obediência à vossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis como inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A disciplina dos faltosos é tão necessária quanto a pregação da palavra e a administração do batismo e da Santa Ceia. A gente precisa que haja disciplina na igreja, mas como disse lá em Tessalonicenses, a gente não pode também ficar tratando o outro como inimigo. Tem que passar por aquele período, né? Mas ela é necessária. Em Mateus 18, 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É drástico aí, uma pedra no pescoço e afogar, né? Vai profundo. Só que no mesmo capítulo, então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então,
a disciplina é necessária, mas passou-se por um processo de perdão, até que quando não dá mais, que você vê que a pessoa está produzindo mal para a igreja, mal para todo mundo, aí você faz aquela questão. Fala com ele, não dá mais, fala com 2 testemunhas, não dá mais, aí leva para a igreja, né? Paulo compara o pecado ao fermento, e uma parte desse fermento na massa vai levedar toda a massa. Então, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsais, pois, de entre vós o malfeitor. Esse texto está em 1 Coríntios 5, de 6 a 13. Há aqui uma comparação dos pães da Páscoa. Nós, membros do corpo de Cristo, somos os pães sem fermento, que já foram limpos do pecado. Participamos da comunhão com Cristo. Se um pouco de fermento entrar nessa massa, contaminará todos os membros, né? Com toda a massa vai ficar fermentada, vai ficar em pecado. Martin Bucer é um reformador que trabalhava com Calvino. Considerava que as marcas da verdadeira igreja de Cristo são a pregação do evangelho, a administração dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, né? E o exercício da disciplina eclesiástica. Para Calvino, a igreja consegue existir por um certo tempo sem disciplina, como foi com a igreja de Corinto. Mas chegará um momento que a disciplina aparecerá como o único meio dela continuar como a Assembleia dos Santos. Vamos lembrar, né? A igreja é a Assembleia dos Santos. O juízo precisa começar pela casa de Deus, por isso que ele fala aqui: vou julgar os de dentro e não os de fora, né? Se a igreja não julgar a si mesma, será condenada com o mundo. Mas quando julga a si mesma, a igreja é disciplinada. E quem faz a disciplina é o Senhor. O fim de toda disciplina é a salvação da perdição e a recondução para a vida saudável. Por isso que é medicinal. Ele tem que levar para a salvação. Nós vamos pôr agora 2 exemplos de igrejas que estão lá em Apocalipse. Na verdade, 3 igrejas, mas com 2 exemplos. Primeiro, Éfeso. Éfeso foi elogiada porque ela não aceitava as heresias. E quem trazia essas heresias? Em Apocalipse 2:2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, Éfeso foi elogiado. Pérgamo e Tiatira foram condenadas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, lendo o resto do texto aí, Apocalipse 2, 14, 20, 24, a gente vê que a condenação é grave, né? Então, 2 exemplos. A igreja que está bem é aquela que tira dela as heresias e aquelas pessoas que trazem as heresias. O propósito da disciplina da igreja é duplo, 2 coisas. Em primeiro lugar, ela procura levar a efeito a lei de Cristo, concernente à admissão e exclusão de membros, né? Então, uma das coisas da disciplina é essa: se você recebe ou você exclui os membros. Em segundo lugar, tem por objetivo a edificação espiritual dos membros da igreja, assegurando a sua obediência às leis de Cristo. Esses 2 objetivos têm uma finalidade superior, que é a manutenção da santidade da igreja de Cristo. Para a gente concluir, a gente tem só que lembrar uma coisinha, sempre, né? Há uma tendência hoje das igrejas de verem a igreja como uma grande agência missionária. Então, vamos pregar o evangelho, pregar, e receber gente para a igreja. Essa é uma coisa muito boa. Mas ela tem um outro lado. A igreja é a Assembleia dos Santos. Então, eu não posso deixar que essa igreja seja corrompida e receba coisas que vão tirar a pureza. Sem santidade, a igreja não verá a Deus. E por fim, uma observaçãozinha que eu queria mostrar para vocês é esse livreto, A Razão da Nossa Fé, né? Ele foi escrito pelo pastor Adão Carlos Nascimento, e ele é interessante porque ele tem muitas coisas da igreja presbiteriana, a história, as doutrinas, as regras, né? O que é um concílio, mas tudo através de perguntas e respostas. A linguagem é simples e as perguntas são muito objetivas. E a pergunta 54, ela fala assim: como se faz a disciplina dos membros da igreja presbiteriana? O membro da igreja presbiteriana só pode ser disciplinado depois de processo eclesiástico regular. Esse processo será instaurado mediante queixa ou denúncia, por escrito, apresentada por um membro ou oficial da igreja. Ao citar o faltoso para comparecer à reunião do conselho, previamente marcada, deve o conselho mandar-lhe uma cópia. Quando a pessoa que vai ser disciplinada vai para o conselho, ela vai ter que receber uma cópia do que foi a denúncia. Então, a gente não chega e vai falando assim: fulano fez isso, presbítero, né? A gente tem que escrever um texto, uma carta, dizendo e comentando todo o processo. O conselho mandar-lhe uma carta de queixa ou denúncia, facultando-lhe assim ampla possibilidade de defesa. Ele tem um processo como qualquer outro, né? Dentro do conselho da igreja. As penas que podem ser aplicadas são 3. Vocês veem aí no slide: a amonestação, afastamento da comunhão por tempo determinado ou indeterminado e exclusão da igreja. Pena que só será aplicada quando o faltoso se mostrar incorrigível e contumaz. Teimoso, né? Não quer mudar a palavra. Aceita aquilo e não quer enxergar outra coisa. E por fim, toda disciplina visa o próprio bem dos culpados, a corrigir escândalos, erros ou faltas e a promover a honra de Deus e a glória de Jesus Cristo. Se você tiver a possibilidade, adquira, porque é um livretinho muito interessante para quem é membro da Igreja Presbiteriana, tá? Até a próxima aula e obrigada por nos ouvir.